cacete. Vale a pena. Olá, nós estamos iniciando mais um programa em Discussão com Vida e hoje nós temos aqui uma honrosa presença do professor, do pesquisador, do intelectual, do economista, Nildo Ourix. Nildo, muito obrigado pela sua presença. Professor Nildo é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, autor de vários livros, entre eles O Colapso do Figurino Francês, que nós vamos comentar aqui também. Nesse debate, nessa discussão, mas sobretudo nós vamos fazer um grande debate hoje aqui sobre a crise brasileira, a crise econômica, a crise política, a crise ética, a crise de ideias, a crise geral do Brasil. Hoje, Nildo, nós estamos vivendo as reformas ou anti-reformas do governo Temer. Primeiro foi a aprovação da PEC 55, hoje emenda constitucional número 95, que congelou os investimentos no Brasil por 20 anos nas áreas sociais. Depois nós tivemos a lei da terceirização contra os trabalhadores, foi aprovada também a reforma trabalhista contra os trabalhadores, e agora o governo pretende aprovar o fim da Previdência Social no Brasil. Como que você está vendo essa política de ajuste fiscal hoje no Brasil? O que está por detrás dela, na sua opinião? Bom, Gerardo, em primeiro lugar é um privilégio estar aqui contigo, agradeço o convite para a gente fazer uma reflexão crítica sobre o Brasil, e, sobretudo, falar com o povo de São Paulo, que é a locomotiva do país e que sente de maneira muito intensa os efeitos destrutivos da crise. Uma crise que não tem nada de crise fiscal. Tudo que essa crise não é uma crise de natureza fiscal. Porque uma crise de natureza fiscal, ela poderia ser resolvida com um ajuste fiscal. Ou seja, um ajuste fiscal no Brasil teria que começar com os ricos pagando impostos, os grandes proprietários pagando impostos. Mas tudo aqui é feito para poupá-los. A carga tributária brasileira está colocada sobre os ombros dos trabalhadores. São os dados oficiais. A crise é tão destrutiva porque ela é uma crise de natureza financeira do Estado brasileiro e que tem o seu epicentro nessa gigantesca dívida interna que alcança a cifra de quase 5 trilhões de reais, não para de crescer, e todas essas chamadas reformas que estão sendo feitas por um governo ilegítimo e corrupto do Michel Temer, ela é são medidas destinadas a estancar o investimento e o custeio do Estado brasileiro, as despesas correntes, e, por outro lado, dar curso livre para esse rentismo, ou seja, uma parte minúscula de o que se chama, no jornalismo econômico de maneira vulgar, investidores, que ganham com a dívida pública e que só pode ser garantido esses recursos com, em primeiro lugar, uma taxa de desemprego gigantesca, que no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo alcança 18% e tende a crescer, uma diminuição drástica dos salários, uma diminuição radical da renda da maioria dos trabalhadores. Então, ela é uma crise financeira do Estado, cujo epicentro é o tema da dívida pública brasileira que precisa ser enfrentada. Todas essas reformas, toda essa uberização, todas essas medidas antipovo, a supressão da Previdência Social, a supressão da consolidação das leis do trabalho e o congelamento dos gastos por uma eternidade, 20 anos, isso aí no longo prazo estaremos todos mortos, como diria Keynes. Isso significa que gerações que vão ter sua juventude, mesmo sua velhice agora, estarão ao desamparo completo, por 20 anos. Isso tudo é feito para garantir esse rentismo que tomou conta do Estado brasileiro, e que está sendo decidido de maneira absurda por um covil de ladrões que é o Congresso Nacional. Quer dizer, um Congresso que não tem autoridade e que nessa semana o povo viu como o presidente da República comprou o voto de parlamentares, de deputados e senadores que se venderam numa corrupção aos olhos da maioria da população que tornou até mesmo aquelas pessoas que têm um grau de tolerância suprema a observar que se superaram todos os limites. Então, é uma guerra contra o povo, uma guerra em que os bancos ganham, os latifundiários ganham, as multinacionais ganham, os grandes comerciantes ganham, e o povo perde, em primeiro lugar, com o desemprego, com a baixa dos salários e sem perspectiva nenhuma de futuro, com uma degradação completa dos serviços públicos, e que, no fundo, Genásio, o mais importante é que todas essas medidas tomadas pelo governo,
que manifestam isso que eu chamo de uma guerra de classes contra o nosso povo, elas não dão a menor garantia de que a crise possa ser revertida. Ao contrário, aprofunda-se a dependência cultural, a dependência científica e tecnológica. O Brasil é um país que se limita a exportar produtos agrícolas e minerais e importar todos esses equipamentos que nós estamos aqui, isso é tudo tecnologia importada. Celulares, televisões, área de microprocessadores, um déficit gigantesco e sem nenhuma perspectiva, nem no mediano prazo, de que essa crise possa ser revertida. Então, estamos vendo uma situação limite, efetivamente um ponto de inflexão na história brasileira. Nildo, nós podemos então afirmar que todas as anti-reformas, né, a gente não fala reforma, fala anti-reformas, elas têm como objetivo central transferir dinheiro do orçamento público para o capital privado, financeiro, e te digo ainda mais, a Constituição Federal, ela obriga o Brasil praticamente a fazer uma auditoria dessa dívida, que nunca foi feita, né? Se bem então, que você toca num ponto essencial, tivemos uma solicitação do parlamento e a presidente Dilma foi a responsável por vetar um veto presidencial que impediu a auditoria da dívida. Então essas maldades efetivamente não começam com o governo corrupto e legítimo do presidente Temer. Não, isso começa com a vitória da presidente Dilma nas últimas eleições e uma medida essencial dela, que permitiu o alimento desse rentismo, não só foi a aplicação de uma política econômica com juros elevadíssimos, mas foi, sobretudo, o veto presidencial da possibilidade, precisamente, da auditoria da dívida. Na verdade, o ajuste fiscal, se você fazendo uma análise crítica, esse ajuste fiscal começa, inclusive, com a carta aos brasileiros do Lula. O governo Lula fez também reforma da Previdência contra os servidores, como fez também o Fernando Henrique Cardoso em 98, com aquela emenda 20, depois o Lula fez a emenda 41, carta aos brasileiros, enfim, você tem uma série de ajustes fiscais nos vários governos e você tem feito isso há muito tempo, que você tem denunciado isso. Isso, quer dizer... O problema é que em 94 começou o Plano Real. Isso é muito importante para o Brasil, é muito importante para o Estado de São Paulo. Por quê? Porque desde 94 começou aquilo que a Comissão Econômica para a América Latina chama de desindustrialização. O que significa? Numa economia de tipo capitalista como a nossa, a formação bruta de capital fixo é muito importante. E é muito importante, a parte mais importante do crescimento de uma economia é aquela que tem íntima relação com o crescimento de máquinas e equipamentos. E desde o Plano Real de 94, Genasi, esse setor começou a desaparecer no Brasil. O ano passado, o Brasil pagou de compra e aluguel de equipamentos no estrangeiro, sobretudo na China e nos Estados Unidos, 19 bilhões e 600 milhões de dólares. E pagou, que é um efeito devastador, quase 6 bilhões de dólares de royalties por licenças e patentes. O que significa isso? Que o Brasil é um anão, é um nanico em termos de ciência e tecnologia e de produção de máquinas e equipamentos. O Brasil se limita a exportar suco de laranja, soja, in natura, petróleo, mineração, etc. Esse é o caminho da dependência. Isso começou com o Plano Real. O Plano Real, nós sabemos, Fernando Henrique quebrou o país 2 vezes. A esperança do povo era, obviamente, que o Lula mudasse. E o que o Lula fez? O Lula seguiu nessa política insana. E a presidente Dilma seguiu nessa política insana. E praticou, durante todos os anos de Lula, até o ano de 2014, uma política fiscal superavitária. Mas veja bem qual era a contradição. Nós tínhamos superávit fiscal que era garantido, em primeiro lugar, era feito, em primeiro lugar, para pagamento da dívida. Em segundo lugar, nós tínhamos superávit fiscal, quer dizer, o governo arrecadava mais do que gastava, tinha um saldo que chegou de 112, 114 bilhões ao ano, enquanto a saúde estava destruída, a educação estava destruída, o sistema de transporte estava destruído, e o povo saiu em 2013 na rua exigindo serviços públicos padrão FIFA. Quer dizer, aquele superávit fiscal que a imprensa apoiava, que os empresários apoiavam, que os banqueiros apoiavam, ele já era em si mesmo muito prejudicial para a população. E aqui é muito importante a gente ter clareza, um déficit público não necessariamente é ruim. Se fosse ruim, os países europeus não praticavam, os Estados Unidos não praticavam. Um déficit é ruim quando ele é criado para pagar o rentismo. E não só para pagar o rentismo, como
proliferar um sistema de dívida que extrai um excedente muito gigantesco, que obriga uma política fiscal nefasta para o povo, concedendo privilégio para os grandes empresários e serviços públicos detestáveis para a população. Então, tanto um superávit, como fez o Lula, como um déficit, como fez Dilma e Temer, podem ser ambos muito ruins. E no caso do Brasil, desde 94, as duas modalidades são péssimas. E ela tem produzido um efeito devastador, sobretudo na indústria e na indústria de produção de máquinas e equipamentos. Não importa se o Brasil tem um superávit comercial, que esse ano será gigantesco, o maior da história. O que importa é que esse superávit ele é conquistado na exportação de soja, suco de laranja, cítricos, etc., e não de produtos de alta densidade tecnológica. Aí o Brasil tem um déficit gigantesco de mais de 120 bilhões de reais. Quer dizer, há uma regressão industrial. Para o Brasil é ruim, e em particular para o estado de São Paulo é ruim. Como que você vê dentro do que você está falando? Eu me lembrei da DRU, da desvinculação das receitas da União, que foi um mecanismo criado pelo Fernando Henrique Cardoso, né? E que foi renovado pelos sucessivos governos, tanto dele, também no segundo governo ele renovou, o Lula renovou a DRU, a Dilma renovou, e a lei de responsabilidade fiscal que foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, que nós sabemos qual é o objetivo central dela, né, também. Como que você vê? Lei de responsabilidade fiscal e DRU, dois mecanismos do tucanato que foram reproduzidos e permanecem até hoje. Eles são duas leis, né, dois dispositivos legais que atravessaram todos os governos e, logicamente, continuam no governo Temer. Faz parte desse consenso dos partidos políticos pela manutenção de uma política econômica que canaliza o dinheiro público, a riqueza nacional, para o sistema financeiro, para o capital privado. Você está colocando uma coisa muito boa, que é o seguinte: o centro da crise brasileira, os petistas não gostam do que eu vou dizer, mas quando eu digo que nós vivemos num sistema petucano, que é uma coincidência entre interesses entre petistas e tucanos, eu não estou me referindo à diferença óbvia na política social, porque os tucanos têm uma insensibilidade para o povo crônica, e os petistas praticam uma espécie de caridade cristã que é incapaz de fazer frente ao drama brasileiro, porque nunca a política social dos petistas foi turbinada. O Bolsa Família, para dar um exemplo, consumia 0,47% do PIB, enquanto o governo Lula e Dilma destinavam 10% para o rentismo. Então você veja que é menos que uma caridade cristã. E eu uso isso porque até o Papa Bergoglio, o Papa Francisco, faz críticas muito contundentes a esse tipo de modalidade de política social que atende à pobreza sem enfrentá-la pela raiz. O que os petistas e tucanos são iguais e conformam o sistema político que entrou em crise? Eles são iguais naquilo que é estruturante. E o que você mencionava, que é a desvinculação das receitas da União e a lei de responsabilidade fiscal, ela precisa ser enfrentada claramente. Então, quero dizer para o nosso telespectador, há uma simpatia criada pela imprensa de que é preciso ter responsabilidade fiscal. E tudo que nós tivemos até agora é a ausência completa da responsabilidade fiscal, porque não adianta fazer uma lei em que o cidadão comum acredita que é muito bom para ele que um Estado gaste menos do que arrecada. Mas ele não entende que está excluído desse cálculo precisamente o pagamento de juros e todo o custo de renegociação permanente do sistema de dívida. Então, por maior que seja o superávit fiscal, ele nunca é suficiente para fazer frente a esse custo financeiro da dívida, que é pago com juros e com um custo permanente altíssimo de renegociação, que é o miolo do desenvolvimento capitalista brasileiro e que move toda a política fiscal, cambiária, tudo que nós temos aqui se move em torno desse rentismo. E nisso, o Fernando Henrique, quando criou o sistema da dívida, nós não tínhamos em 94. Era 64 bilhões de reais a dívida pública brasileira. Quando ele saiu, estava em 720. O Lula entrou e colocou em 1 trilhão e 500 bilhões. E a Dilma deixou em 4 trilhões. E o Temer já botou em 5 trilhões. Quer dizer, nesse aspecto, eles são todos governos iguais. E eles só se diferenciam nas quinquilharias. São hábeis em buscar diferenças de análise em pequenas coisas. E confundir o povo naquilo que é fundamental, o brutal endividamento do Estado brasileiro.
uma ampliação do latifúndio e a desindustrialização, o aumento da desigualdade de renda e patrimonial no Brasil, uma política fiscal que não pune, que não cobra dos ricos e uma degradação dos serviços públicos, eles são todos iguais, absolutamente iguais. E a lei de responsabilidade fiscal, um governo comprometido com o Brasil teria que revogar, sabe por quê? Isso não é simpático, mas tem que revogar porque só existe no Brasil. É que nem jabuticaba, só existe aqui. A jabuticaba é uma fruta boa, é um orgulho que só existe aqui. Agora, a lei de responsabilidade fiscal é completamente desprezada nos Estados Unidos. Em todos os países europeus é desprezada. É desprezada na China, é desprezada na Índia. Só existe aqui. E esse é o único país que tem um sistema de dívida que os grandes empresários, os grandes capitalistas ganham fortunas sem produzir um alfinete. E a lei de responsabilidade fiscal, antes de uma política de bom manejo, de racionalidade econômica que todo governante deveria ter, ela é um instrumento a serviço dos banqueiros, por isso que ela tem que ser revogada. E por isso que tem uma campanha permanente, Genase, de manufaturação da opinião pública, como se ela fosse boa quando ela é essencialmente ruim. Um déficit pode ser muito bom e pode ser muito ruim, depende para que se usa. Os superávites que nós tivemos fiscais no Brasil e os déficits que nós produzimos, ambos foram usados para sustentar o sistema de dívida e, portanto, são ambos nocivos. Agora, Nildo, esse debate não chega na população, né? Porque eu acho que nós temos, logicamente, um monopólio da mídia, uma mídia empresarial que obstrui esse debate sobre a questão da dívida pública, sobre a questão das desonerações, sobre a dívida ativa do Estado, enfim. É como que você vê o monopólio hoje da mídia empresarial no Brasil, porque, por exemplo, a Rede Globo hoje está no Fora Temer, mas é a favor das reformas, né? Como que você vê o monopólio da mídia brasileira e o controle ideológico que ela exerce no Brasil para, né, alienar a população. Bem, você toca num ponto central, você sabe que eu tenho defendido um programa da Revolução Brasileira para colocar o Brasil de pé. Uma das questões centrais da Revolução Brasileira, de um programa para a Revolução Brasileira, que é muito importante que a gente discuta aqui, é que você veja que petistas e tucanos, ambos consideram a Rede Globo quase como uma instituição nacional. E o sistema privado de comunicações, que são concessões públicas, como se fosse algo intocável. E essa gente se protege dizendo que as grandes empresas estão a favor da liberdade de imprensa. E nada mais cínico e mentiroso. Ao contrário, são monopólios que sistematicamente evitam assuntos públicos fundamentais e discutem apenas quem criaria. Basta o cidadão olhar, o brasileiro comum olhar, o que é o jornal das grandes emissoras. Os temas fundamentais da nação estão ocultos. Ninguém está discutindo o tema da dívida pública. Ninguém está discutindo o tema da dependência científica e tecnológica. Ninguém está discutindo a quantidade de dólares que a elite brasileira tem no exterior. Ninguém está discutindo a quantidade de veneno que o brasileiro come a partir de uma agricultura baseada no latifúndio e na exportação. Ninguém está discutindo a quantidade de crédito que vai para a agricultura familiar, que há 2 anos atrás era 29 bilhões do crédito agrícola do Banco do Brasil para a agricultura familiar, que coloca mais de 75% do alimento na mesa do brasileiro e colocou 159 bilhões para subsidiar o latifúndio. Então aquilo que é fundamental para a população não aparece. Aparece essa quinquilharia destinada a satanizar alguns temas e sobretudo algum tipo de crítica, como a que eu estou fazendo aqui, e transformar os políticos e os assuntos públicos num concurso de simpatia. Quem é o mais simpatiquinho? Um governo identificado com a Revolução Brasileira, comprometido com a cultura brasileira, porque veja que na televisão brasileira o pacote de produtos vindo dos Estados Unidos e dos países centrais, da indústria hollywoodiana, é alienante. E é programa, filminho hollywoodiano à tarde, de manhã, à noite, na sessão da tarde, na sessão da madrugada, no Corujão, todos eles comprometidos com esse pacote. Os nossos atores, a nossa arte clandestina, não aparece na televisão a não ser por sorte. Então, um programa de um governo comprometido com a Revolução Brasileira é um programa que vai ter que dizer claramente para a população que esses monopólios não poderão seguir. E mais, e nós vamos ter que mexer nisso
precisamente em nome da liberdade de imprensa, que é tudo que nós não temos. Porque a atuação livre das televisões, elas constituem um samba de uma nota só. O noticiário é quase a mesma. Pode colocar, o noticiário da Record, da Bandeirantes, da Globo, de todos esses canais, eles tocam, eles entrevistam as mesmas pessoas. Então é muito difícil que eu veja o Gianazzi, por exemplo, na Rede Globo. É muito difícil que eu veja um deputado herege fazendo uma crítica. Ali só aparece gente bem comportada, com o mesmo discurso, que não toque no essencial. Quem vai para a televisão majoritariamente, hegemonicamente, é aquele sujeito que parece, concorrendo para num concurso de bom mocismo. De tal maneira que a crítica daquilo que é o dominante, seja nas artes, na cultura, na política e na economia, é completamente evitado. E nós não podemos ter um sistema político que se reivindique democrático com essa opinião monolítica produzida pelos meios de comunicação. De manhã à tarde e à noite, rádio, jornal e televisão, com os mesmos personagens, a mesma editoria e de maneira livre, praticando uma servidão voluntária. Então isso tem que ser tocado. É intolerável o Brasil com esse monopólio dos meios de comunicação. Como é intolerável que governos como os que nós tivemos até agora existam, se não por esse monopólio dos meios de comunicação. E aí, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Temer são absolutamente iguais. Nenhum ousou sequer tocar isso. O Lula agora está ensaiando uma conversinha fiada sobre isso, dizendo que vai ter que tocar aqui, espetar, mas no fundo conviveram com isso e querem conviver, querem seguir convivendo com isso. Então não há nenhuma possibilidade desses políticos da ordem, desses que conformam o sistema petucano, em tocar nisso. Não querem tocar nisso. E as televisões se defendem alegando que se um governo quiser discutir, democratizar radicalmente os meios de comunicação, estaria afetando a liberdade de opinião. E não é verdade. É precisamente para mudar isso que a gente precisa, em respeito à liberdade de opinião, democratizar os meios de comunicação. Nildo, recentemente nós fizemos um debate aqui, inclusive na TV Alesp, com o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, o Plininho, professor de economia, seu colega, amigo e colega também de profissão, pesquisador também. Ele disse o seguinte, que essas reformas, o ajuste fiscal em curso no Brasil, que representa a retirada de direitos previdenciários, trabalhistas e sociais, tem como objetivo central transformar o Brasil numa feitoria, de exportação, de mão de obra quase que escrava e, sobretudo, que esse ajuste fiscal coloca o Brasil numa posição mais subalterna ainda na divisão internacional do trabalho. Você concorda com essa afirmação? Eu concordo. O Plínio, na verdade, ele tem uma tese que é que o Brasil sofre uma regressão neocolonial. E eu estou de acordo com nós compartilhamos a mesma opinião nisso. Eu formulo um pouco diferente, mas identificamos o mesmo fenômeno. O que está acontecendo com o Brasil? O Brasil começou em 1930, com a Revolução de 30, capitaneada por Vargas, e que teve precisamente aqui em São Paulo uma contra-revolução de 32, ela precisamente transformou o Brasil num país agrário e exportador, numa sociedade industrial e urbana. Era uma tentativa de superar a dependência e o subdesenvolvimento. Isso teve um segundo grande avanço a partir da ditadura em 64. Nos dois casos, aprofundou a dependência. O problema é que agora, precisamente o que eu tratei de mencionar aqui, concordo com o Plínio, nós estamos em pleno acordo com esse diagnóstico, é que o Brasil, a partir do Plano Real, sofreu uma gigantesca regressão industrial. E as reformas iniciadas pela presidente Dilma, que ganha a eleição, nunca vamos esquecer isso, a presidente Dilma ganha a eleição, rechaçando o programa do senador Aécio Neves e do seu office boy, que era o Armínio Fraga, um representante dos banqueiros, que anunciava um programa de reformas neoliberais, ultra-radicais e contra o povo. A presidente Dilma vence rechaçando esse programa e o que faz? Se elege, aplica esse programa e coloca no Ministério da Fazenda Joaquim Levy, que é um funcionário do Banco do Bradesco. Coloca a raposa para cuidar das galinhas. Precisamente isso. E o que significa? É um ato de corrupção suprema, porque é um ato de corrupção com a vontade do povo. Prometeram um parênteses, Sim, né? Claro. Me lembro que quando ela nomeou o Joaquim Levy,
o Lula queria nomear o Henrique Meirelles, né? Teve até uma Meirelles, briga. E depois, inclusive, para tentar salvar o mandato da presidente Dilma, que ela devia ter recorrido ao povo e não o fez, o presidente e o ex-presidente Lula estavam negociando para que o ministro da Fazenda fosse Henrique Meirelles, que já tinha sido durante 8 anos o seu presidente do Banco Central. E que agora é precisamente esse banqueiro aposentado por um banco dos Estados Unidos, que ganha, segundo a imprensa, mais de $200 mil por mês de aposentadoria, o sujeito que vem aqui precisamente tirar a aposentadoria da maior parte do nosso povo, que é uma aposentadoria de salário mínimo, uma aposentadoria miserável, como a gente sabe, muita gente se aposenta e continua trabalhando. Então é claro que o Brasil está vivendo o que eu chamo de um aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento, e que o Plínio chama de uma regressão neocolonial muito evidente. Nós dois, com linguagens e conceitos diferentes, estamos atendendo ao mesmo fenômeno. O Brasil deixa de ser um país com capacidade industrial, importa absolutamente tudo e se transforma num mero exportador de produtos agrícolas e minerais, ocupando uma posição na divisão internacional do trabalho que é típica de países africanos, quando os países europeus, a China, que em 1949 não existia, se transformou numa potência. Então, é muito importante discutir isso, Genásio, porque o Brasil, uma das características do político vulgar, da classe dominante, é que nós não podemos fazer nada. E eles esquecem que quando eles estão dizendo que não podem fazer nada, eles estão usando um celular produzido na China. E a China, em 1949, portanto, numa época em que a maior parte da nossa população já era nascida, em 1949, a China era um país agrário semi-feudal. E precisamente a partir da Revolução Chinesa, ela criou uma política de cultura, de Estado, de economia, que transformou numa potência. Isso foi feito diante dos nossos olhos. Isso é perfeitamente realizável aqui. E isso só pode ser feito por um país da grandeza do Brasil. Por isso que eu reivindico aqui a Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira, nós não vamos imitar a China. Nós não podemos imitar Cuba, nós não podemos imitar a Rússia, nós não podemos imitar a França, os Estados Unidos e a Inglaterra, mas nós podemos aprender com essa experiência e fazer aqui a Revolução Brasileira. O que é a Revolução Brasileira? É precisamente estancar essa regressão neocolonial de que fala o Plínio, a dependência e o subdesenvolvimento, e colocar o Brasil no cenário mundial, não como um país que de maneira cosmética combate a desigualdade, mas coloque o Brasil de pé, com uma política de ciência e tecnologia, uma política que implica em um projeto de industrialização, um país que toque a mão no latifúndio para fazer não só justiça agrária e etc. e tal, mas para produzir alimentos e combater a inflação, um país que tem um projeto cultural próprio, um país que tem um Estado soberano, que não esteja submetido a um sistema draconiano de dívida interna e externa e que não faça uma política para menos de 10% da população. Isso é o que eu chamo, Genásio, o programa da Revolução Brasileira. Porque nós não podemos mais estar submetidos a esse ritual que a cada 4 anos somos chamados a votar. E depois vamos para casa. Te dou um exemplo do que é a Revolução Brasileira. 2 exemplos que eu acho fundamentais. Por exemplo, uma discussão sobre a Previdência Social, eu admito que nós poderíamos ter. Vamos fazer uma reforma da Previdência? Sim. Quem vai decidir? O Congresso Nacional, esse covil de ladrões? Não. Quem vai decidir vai ser o povo em plebiscito. A auditoria da dívida, quem vai decidir? Esse covil de ladrões que é o Congresso Nacional? Não. É um plebiscito. Nós vamos chamar o povo para as grandes decisões, como, por exemplo, Previdência Social, CLT, desvinculação das receitas da União. Chama o povo para ele decidir sobre isso, mesmo que o Congresso fosse composto, como eu sempre digo, pela família da Madre Teresa de Calcutá. Não é um problema só de ter deputado e senador corrupto. Nós temos mais de 370 deputados e senadores delatados, acusados e investigados. Essa gente não tem autoridade moral para decidir nada. Mas mesmo que fossem pessoas idôneas, ilibadas, nós teríamos que algumas decisões, para ser efetivamente democrático, chamar o povo em referendo para decidir. E não fazer referendo sobre república ou monarquia ou sobre armamento. Sobre aquelas questões de vida ou morte que decide a nação. E a segunda coisa que me parece fundamental é que nós temos que ter um Congresso unicameral. É intolerável a existência do Senado. Por que é intolerável? Porque o sujeito volta para senador aqui hoje e volta a se encontrar com ele nas urnas em 8 anos, é quase uma existência.
Esse sujeito vai lá, vota uma quantidade de maldades contra nós durante 6 anos e nos últimos 2 anos pratica uma política de bom moço e se reelege. Então nós temos que eliminar e fazer um congresso unicameral. Agora, isso não vai ser feito por essa gente que se beneficia do sistema. Vai ter que ter uma grande mobilização social, nós vamos ter que esquentar a chapa contra essa classe dominante, colocar as coisas bem claras, discutir abertamente esse sistema sem temor algum, para renovar politicamente o Brasil. É isso que eu chamo o ar fresco da Revolução Brasileira. Aqui em São Paulo, Nildo, nós vamos fazer um intervalo, mas só dizer o seguinte, que nós estamos aqui denunciando os 3 senadores de São Paulo que estão votando contra o povo de São Paulo, contra o povo brasileiro, que são os traidores do povo brasileiro e do povo do Estado. A Marta Suplicy, que está votando junto com o governo contra os trabalhadores, o José Serra e o Aloysio Nunes. Esses são os 3 traidores aqui de São Paulo, mas nós vamos voltar aqui fazendo o nosso debate, falando da Revolução Brasileira. Nildo, nós estávamos falando aqui da participação popular, da participação da população na mudança do Brasil, na transformação social. Como que você interpreta 2013, as jornadas de junho de 2013? Elas teriam sido uma grande oportunidade para fazer essa virada, para iniciar a Revolução Brasileira que você está defendendo? Essa data, esse episódio, ele é muito importante. Nesse momento eu estava fazendo um período de pós-doutoramento na Argentina e dava um curso lá na universidade explicando que o que me estarrecia no Brasil era a paz social diante de tensões tão evidentes. Mas se o telespectador observar o que nós vivíamos em 2013, vivíamos o otimismo do sistema petucano a partir do governo Lula e dos êxitos do governo Lula e da continuidade da presidente Dilma. Era basicamente isso que nós vivíamos. Vivíamos num reino encantado. A podridão estava embaixo do tapete, muito claramente estabelecido. 2013 teve a virtude, começa com um pequeno movimento social aqui em São Paulo, que é o Movimento Passe Livre, dirigido por aproximadamente 20 jovens, que decidem questionar algo fundamental, um aumento da passagem do transporte coletivo em São Paulo, anunciado em comum acordo entre o governador Alckmin e o ex-prefeito Haddad. Você veja como o sistema petucano está junto. Anunciaram coletivamente. Há uma rebelião estudantil, que começa com 60, 80 mil manifestações, há a tradicional repressão violenta da polícia militar. Isso gera uma solidariedade ao movimento, mas tinha algo fundamental. Dito não por mim, dito pelo economista Delfim Neto, que é um queridinho da classe dominante brasileira. Tem governo, Delfim Neto está apoiando. Está sempre sendo ouvido pelo príncipe. Foi ouvido pelo FHC, pelo Lula, pela Dilma e é queridinho do presidente Temer. Muito bem. Ele publicou no Valor um artigo mostrando que quando o movimento Passe Livre se levantou, nós tínhamos 4 milhões de trabalhadores em São Paulo que consideravam o trabalho, o transporte caríssimo, de baixa eficiência. E os trabalhadores aqui gastavam até 32% do seu salário num transporte, obviamente, muito ruim, e que eles gastavam, em média, 4 horas de ir para casa do trabalho e do trabalho para casa. Quando essa garotada do Movimento Passe Livre se levantou, encontrou uma solidariedade social que não era preocupação do prefeito Haddad, e que não era preocupação do governador Alckmin. E que não era preocupação do petucanismo, porque eles estavam todos na festa pré-mundial, pré-olimpíadas, tratando de coisas que nós criticamos lá no nosso instituto, com muita clareza. Nas Jornadas Bolivarianas fizemos um evento anual em que nós dizíamos que o Brasil não deveria ter nem a Copa e nem as Olimpíadas. Aqui no estado de São Paulo, o jornalista Juca Kfouri, por exemplo, tinha a mesma posição nossa. O que aconteceu? Que apareceu o problema do Brasil real. O Brasil real contra o Brasil oficial. Ficou muito claro. Milhares foram às ruas. Pense o que fez a Rede Globo. A Rede Globo atacou a molecada muito claramente. Como impatriótica, como absurdo, diziam que os governantes não iam voltar atrás. E o que fizeram os governantes? Tiveram que voltar atrás. E revogaram o 20 centavos. Mas o que mostrou aquilo? Aquele imenso movimento de massas
colocou que o Brasil estava cansado do sistema político, que agora é notoriamente corrupto, estava cansado do sistema petucano, que é essa conciliação entre petistas e tucanos, porque eles brigam no parlamento, mas eles têm seus jantares, seus almoços, onde eles estão de acordo na política cambial, eles estão de acordo na política fiscal, eles estão de acordo na política monetária, eles estão de acordo no projeto econômico. E o Aécio, na última eleição, inclusive defendeu o Bolsa Família, dizendo que ia dar o 13º do Bolsa Família. Eles têm coincidência naquilo que é essencial. Quando essa insatisfação apareceu, a presidente Dilma jogou fora uma oportunidade extraordinária. Ali foi a morte do petismo. Por quê? Porque quando milhares saíram às ruas, e veja que essa manifestação aqui, no que eu chamo o coração burguês do Brasil, que é São Paulo, quando São Paulo desperta, ele desperta o Brasil. Por isso que São Paulo tem que se antenar. Por isso que São Paulo tem que sair dessa posição de uma certa letargia em que se encontra. Pelo domínio tucano aqui no Estado, você sabe como é, pelo domínio dos meios de comunicação, pelas instituições culturais sob controle, pela repressão aos movimentos sociais, por uma certa letargia dos sindicatos. São Paulo precisa despertar para despertar o Brasil. Então, quando São Paulo despertou, colocou a necessidade de uma mudança radical na política. O que a presidente Dilma fez? Nunca se esqueço. Chamou um pacto pela governabilidade. Todos os governadores e os prefeitos mais importantes da capital, das capitais, reunidos em Brasília, e fizeram um pacto de 5 pontos, em que incluía transporte coletivo, saúde, etc. Mas tinha o ponto número 1, que era o fundamental para eles, que era respeito à responsabilidade fiscal. Ou seja, petistas e tucanos coincidindo que tinha que conceder alguma coisa para melhorar o transporte coletivo, notoriamente ruim, notoriamente ineficiente, e que, não obstante, é fonte de lucro suculenta para os empresários do setor, que ganham por uma tarifa e não entregam o serviço correspondente. E a presidente Dilma tratou de apaziguar os ânimos, tirar o movimento das ruas, fazer um pacto com a classe dominante e tocar o bonde como se nada tivesse acontecido. Na esperança de que 2014, o protesto de 2013 seria esquecido e nós teríamos eleições educadas, como de fato tivemos, entre Aécio e Dilma. 2013, Gianazzi, reverberou nas eleições de 2014. Por quê? Porque o número de votos brancos e nulos para a eleição presidencial de 2014 foi gigantesco. E muita gente que votou na presidente Dilma era só para rechaçar o senador Aécio. E muita gente que votou no Aécio era só para rechaçar a presidente Dilma. Quer dizer, não eram candidatos ideais, o sistema político estava esgotado. Essa virtude cabe claramente aos meninos do movimento Passe Livre, que fizeram esse extraordinário movimento e revelaram para o Brasil que a política oficial, que o Brasil oficial estava podre. Os políticos, petistas e tucanos, desprezaram esse recado. Foram para as eleições de 2014 e renovaram o pacto, pensando que nos iam levar pelo bico. E o que aconteceu? 2014 mostrou outra vez esse divórcio entre o sistema político e a necessidade da Revolução Brasileira. O abstencionismo foi gigantesco e nas últimas eleições, aqui na capital, o número de votos brancos e nulos foi superior a qualquer medida anterior. E uma gente que votou no Dória, esse playboyzinho que anda por aí, votou para rechaçar o Haddad. E uma gente que votou no Haddad era para rechaçar o Dória. De novo, o desamparo eleitoral. De novo, o cansaço com o sistema político. Então veja, e aparece Dória, você veja que impostura na política, que ele se candidata a prefeito, quer ser candidato ao Brasil, se apresentando como um não político. De onde é que vem o prestígio dele? Em primeiro lugar, do uso da televisão. Sistemático. Um homem da mídia, um homem dos monopólios, um homem comprometido com o sistema. E o Dória, nesse sentido, repete a trajetória do presidente Collor, que apareceu como se fosse um não político. Quando alguém se apresenta como um não político, eu já declaro um impostor. Porque um sujeito que é não político não pode participar do sistema político. Eu, por exemplo, me orgulho de ser um político. E quero ser um político de novo tipo. E não escondo o meu passado, digo claramente quais são, por onde eu andei, quais são as posições que eu defendo, etc. E eu acho que isso é uma virtude do político. Não podemos colocar o destino do Brasil na mão de tecnocratas e na mão de aventureiros. Então,
2013 teve essa imensa virtude. Foi uma aparição maravilhosa, colocada por gente independente, que dizia, precisamos de uma mudança radical. É o que eu chamo da Revolução Brasileira. 2014, a presidente Dilma teve essa alternativa e ela preferiu pactar com os mesmos de sempre, com a Confederação Nacional da Indústria, com a Confederação Nacional da Agricultura, com a FEBRABAN, com a Fiesp, com a Avenida Paulista, com os riquinhos, e não com a maioria do povo que estava pedindo serviços de saúde, educação e de transporte, Genasi, padrão FIFA, não vamos esquecer, porque tudo que envolvia, agora nós estamos vendo a roubalheira que envolveu a construção de estádios, está tudo aparecendo. A corrupção, talvez seja um tema interessante para a gente tocar aqui, não obstante, não chegou no coração da corrupção. A população fica estarrecida, e com razão, quando vê o roubo na Petrobras, quando vê o roubo das empreiteiras, quando vê um empresário como o JBS emprestando dinheiro para senador como Aécio Neves, como vê as acusações graves contra o governador do estado de São Paulo, Alckmin, como vê as acusações ao senador Aníbal e as acusações a Marta Suplicy, toda essa classe política que reina aqui, soberana em São Paulo, está implicada em acusações seríssimas. Mas nós não chegamos ainda no centro da corrupção. Qual é o centro da corrupção? É o Banco Central e o Ministério da Fazenda. Nós estamos ainda comendo, como se diz lá no Sul, pelas beiradas. Nós estamos comendo pela margem. A corrupção é muito profunda no Estado brasileiro, mas nós temos que discutir o Banco Central e o Ministério da Fazenda. Então aí a imprensa está especulando toda hora que uma delação do ex-ministro Palocci seria precisamente no sistema bancário. Veja que é algo grave. Aí sim, porque nenhuma dessas operações, vamos ter clareza do seguinte, quando começou a aparecer o tema da corrupção, veja que ele apareceu de forma caricata, era um deputado escondendo dólares na cueca. Depois isso cresceu, virou o sistema de malas. Mala para cá, mala para lá, mala para o presidente Temer, mala para o assessor do presidente Temer, etc. Agora, o grosso da corrupção, ele acontece via sistema bancário, porque são cifras gigantescas que não podem ser colocadas na cueca e nem em malas. E veja então que uma investigação sobre o sistema bancário é absolutamente indispensável, daí a auditoria da dívida é decisiva. Isso é parte do programa da Revolução Brasileira. E nós tivemos em 2013 um alerta decisivo sobre isso. Como é que se negocia a tarifa do aumento do ônibus? Aqui em São Paulo, lá em Florianópolis, em Brasília, em Pernambuco, Macapá, onde for. É um conluio entre o prefeito e os empresários. A gente não sabe o que acontece aí. Quem disse que isso não é objeto de todo tipo de propina? Porque agora a população acordou para o tema. Não, toda autoridade tem que justificar. Isso me parece um dado importantíssimo da política. Toda autoridade, um deputado, um senador, um ministro do Supremo, um conselheiro do Tribunal de Contas, tem que se explicar. Veja que a Folha de São Paulo aqui noticiou, aparece de vez em quando, como os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo estão implicados em acusações gravíssimas. Quer dizer, aqueles que foram colocados lá para auditar as contas públicas e dar boa-fé pública dos assuntos públicos, estão implicados em acusações terríveis. Isso mostra como a podridão do sistema avançou. E ela tocou o Banco Central e o sistema bancário. Não há corrupção hoje no Brasil que possa ser feito sem passar pelo sistema bancário. Daí que esse é um ponto crucial que nós vamos ter que tratar. Todos esses alertas apareceram em 2013. Daí a virtude das chamadas jornadas de junho. O mundo político ignorou, Genasi, tu sabe. O mundo político disse, é mais uma rebeliãozinha, a gente leva pelo bico, a gente revoga o aumento da tarifa, passa adiante, dá uma explicação para a molecada, dá uma explicação para os sindicatos, dá algumas explicações na televisão e levamos para o bico. Isso foi acumulando. Agora apareceu tudo. Agora é a hora da verdade. Por isso é um momento precioso da história brasileira. Esse é um momento, Genasi, de não ter desânimo. Quando um sujeito que aparece quase como despolitizado, não acredito nos políticos, eu digo, tem toda a razão. Não pode acreditar nos políticos, porque eu não estou falando do político comprometido. Eu estou falando assim, a maioria dos políticos, tu sabe, não são comprometidos com o povo. Então tem que ser objeto de profunda desconfiança. Nós podemos ver no Senado, como aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores de São Paulo, como
há uma minoria dos deputados efetivamente lutando contra a maré. A maré dominante é a maré do negócio, das falcatruas, dos negócios escusos, desse bom mocismo que controla a política brasileira, dessa certeza de que, protegido pela mídia, protegido pelo poder econômico, eles vão se reproduzir. E aqui, Nildo, a situação é muito mais grave ainda no estado de São Paulo, que é uma verdadeira blindagem em torno do PSDB, do governo Completa. Alckmin, uma blindagem, a Assembleia Legislativa que faz blindagem, o Tribunal de Contas que você muito bem citou, a mídia empresarial, setores do Tribunal de Justiça, setores do Ministério Público. Então, tá muito aqui claro. o Alckmin é tão blindado que nós não conseguimos aqui aprovar uma única CPI que investigue o governo. Tem denúncias graves em relação ao metrô, de corrupção no metrô, na Sim, CPTM, gravíssimas. FDE, DERSA, DR, enfim, várias autarquias na Sabesp, e nós não conseguimos aqui convocar um secretário, convocar um diretor, um presidente de uma autarquia, numa comissão permanente, porque é uma verdadeira obstrução da base do governo. Então aqui é difícil. E agora, nossa sorte é que a Operação Lava Jato está chegando em São Paulo. 4 procuradores do Ministério Público Federal já foram designados para aprofundar as investigações aqui, porque se depender do Ministério Público Estadual ou do Nada Tribunal será de Contas, nada será feito. Talvez nós tenhamos algum tipo de avanço. Eu queria te perguntar também, Nildo, você que defende de uma forma ardorosa a Revolução Brasileira, que segmentos fariam a Revolução Brasileira no Brasil? Que atores sociais, que setores da sociedade poderiam fazer e organizar a Revolução Brasileira? Você me dá uma oportunidade de ouro, mas eu queria fazer um breve comentário sobre o combate à corrupção, que é objeto de preocupação do nosso povo. Eu tenho grande desconfiança da Lava Jato. Por quê? Ela está tocando num problema que é verdadeiro. A corrupção é estendida. E ela faz algo muito importante, que é investigar os políticos. Ela teria que estender essa investigação a todos os políticos. Ao Lula, ao Aécio, as acusações ao senador Serra são gravíssimas. Eu não vejo uma investigação tão intensa quanto está sendo feito contra o Lula, que tem que ser feita, porque um ex-presidente tem que se explicar, não pode ter a conduta que ele teve aqui na política brasileira, então isso tem que ser tratado. Em relação ao Serra, nós já tínhamos denúncias dele Antigas. lá da privataria tucana, que virou livro, inclusive. Virou livro, mas eu quero dizer o seguinte, então, o juiz Moro teria que investigar, e o juiz Moro teria que tocar no sistema bancário, e aí ele não toca. Então eu coloco essa investigação da Lava Jato sob suspeição, porque esses juízes, eles estão tocando num problema que é verdadeiro e tem que tocar, mas eles estão tocando de maneira limitada. Então esse é um problema e eu não confio que esses juízes, essas tribunais, essas forças-tarefas possam levar até o fundo e até o fim o combate à corrupção. Nós tivemos o exemplo italiano, que depois de uma envergadura muito mais profunda do que nós tivemos no Brasil, que levou ex-primeiro-ministros, deputados, senadores, para os réus, para as cortes, para as cadeias, depois voltou tudo igual através de Berlusconi. E é aí que entra o tema da Revolução Brasileira. Uma revolução não é feita por meia dúzia de iluminados. A Revolução Brasileira não pode ser feita por meia dúzia de políticos profissionais. A Revolução Brasileira é obra de todo um povo. É um povo que desperta. É um povo que acorda sobre os problemas nacionais de maneira inusitada. Por exemplo, houve um despertar do povo brasileiro a partir dos escândalos de corrupção. Importante? Muito importante. Limitado? Muito limitado. Por quê? Porque os grandes esquemas de corrupção estão funcionando na normalidade. Segundo, a partir disso é preciso observar que o Brasil está tendo uma regressão industrial, científica e tecnológica terrível, que nós estamos importando tudo de fora, que nós estamos tendo aqui uma guerra contra a população, que o Brasil assassina 62 mil pessoas por ano, uma violência impune, em que morre o povo pobre, negro, oprimido, e que morrem policiais pobres, negros e oprimidos também. E os ricos ganham nos dois lados. Então, uma revolução é um despertar do povo, que começa com 2013, eu diria. Desperta para o problema do transporte. Depois desperta para o problema da corrupção. Agora está despertando para o tema da Seguridade Social e das leis trabalhistas, que estão sendo revogadas
por um covil de ladrões apoiado por um presidente e por um governo corrupto, acusado de corrupção gravíssima. Então veja, que a população está cada vez mais, Gianazzi, despertando, saindo de uma consciência ingênua. O que é uma consciência ingênua? Essa consciência que acredita que pode mudar o Brasil votando a cada 4 anos. Quase como se nós fôssemos ovelhas, que somos convidados a votar para cá há 4 anos, depois conduzidas para votar lá há quase 4 anos, e elegendo um deputado, um vereador, um prefeito, um governador, e não entendendo que essa trama está num jogo político geral. Veja o esforço que vocês fazem aqui na Assembleia para investigar o governador Alckmin. Nem isso é possível. Fazem bravamente, fazem com convicção, tentam mudar a opinião pública. Eu quero dizer assim, esse esforço é parte, só pode ser solucionado dentro do que eu chamo da Revolução Brasileira. Um envolvimento de massas, cada vez mais que eu posso observar no homem simples do campo, que eu posso observar no sindicalista indignado, que eu posso já observar na dona de casa que conversa com o vizinho, no engraxate, no quitandeiro, em todo mundo que está discutindo isso, absolutamente indignado com a política brasileira. Esse é um momento muito importante, porque o sujeito começa a observar que ele precisa sair dessa consciência ingênua e ganhar uma consciência crítica. O que eu chamo, eu digo numa metáfora, que a chapa está esquentando no Brasil. E é muito bom, porque isso significa milhões se envolvendo na política. Isso vai dar uma consciência tal que hoje ainda não encontrou uma perfeita tradução num partido político, num sindicato, numa liderança, mas que isso está crescendo. Está crescendo com uma força subterrânea tão forte como aquelas forças que se acumularam antes de 2013 e que vão encontrar, num momento da vida política nacional, na expressão de uma liderança política, de um partido, de um programa, uma renovação da esperança, uma renovação de um sentido de luta. As pessoas não se mobilizam por qualquer coisa, Gianazzi. Você sabe, as pessoas não querem uma aventura. A Revolução Brasileira não é uma aventura. É essa transformação de uma consciência ingênua numa consciência crítica, de tal forma que a população sinta que está conduzindo o país com as suas próprias mãos. E que os políticos na qual ela aposta, monitora e controla, eles estão caminhando com o pulsar do povo. Veja agora, a popularidade do presidente Temer é 4%, é inexistente. E esse governo está fazendo medidas contra o povo que afetam os interesses não só imediatos, mas das futuras gerações. Tocados como se fossem rasgar uma folha de papel. Então esse despertar do povo que está acontecendo, isso já é parte da Revolução Brasileira. Cabe aos partidos políticos, então no nosso caso ao PSOL, ser o grande tradutor disso. O Brasil está grávido de uma revolução. E nós precisamos dos sindicatos, das associações de moradores, dos grêmios estudantis, do movimento Passe Livre e dos partidos de esquerda. E nesse caso, eu atribuo ao PSOL um protagonismo que ele precisa ter, é um protagonismo que logre traduzir para a população esse programa da Revolução Brasileira. Liquidando com qualquer falsa aventura. Não alimentando ilusões de que podemos mudar dentro das regras do sistema político. E que as mudanças terão que ser contra esse sistema político. Isso significa que envolve milhões de pessoas. E essa é a função de um partido como o PSOL. Por isso que eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui na Assembleia Legislativa, tu em especial, e o nosso partido, tem uma hora agora que é uma hora extraordinária, uma hora brasileira. Uma hora de despertar de milhões de pessoas que estão buscando alguma coisa nova e que não querem entrar em aventura. Por isso entrarão numa coisa séria, começarão a discutir se nós efetivamente atuarmos como os grandes tradutores da Revolução Brasileira, aqueles que colocam para a população, que tentam reconciliar política e verdade. Isso é fundamental, é a tarefa nossa, é a tarefa dos partidos de esquerda. Nildo, nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer muito a sua reflexão crítica, essa análise crítica que você fez, essa aula que você deu e esse sopro de esperança que você dá também em relação às teses que você tem defendido, você que é professor, é economista, é educador, pesquisador, intelectual e sobretudo militante também, né? Muito obrigado pela sua participação, eu tenho certeza que o telespectador, a partir do que você colocou, vai também fazer uma grande reflexão crítica para que nós possamos superar
esse estado de dominação que o Brasil vive. Muito obrigado, Nildo. Obrigado, foi um prazer. Vale a pena.